Então iniciamos mais um Raizcast. Raizcast é aquele programa que iniciou pequenininho, como todo empreendedor, como todo negócio. Aos pouquinhos foi tomando forma e com o tempo foi tomando corpo. E hoje é um programa que está na TV, está nas rádios, está nas plataformas. E agora, para vocês entenderem, o programa ele é com convidados, com empreendedores que contam a sua história. Não só conta a sua história, né? Eu queria deixar bem claro, mas sim, a gente também tem uma aula. Muitas vezes o empreendedor traz uma aula, a gente aprende muito sobre empreendedorismo ou sobre a questão específica do empreendedor. E, como é de praxe no programa, eu não apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Oi, tudo bem? Meu nome é Raquel. Eu sou proprietária do Queiro Café, aqui da cidade de Santa Maria. Somos uma franquia de bar, restaurante e café. E estamos em Santa Maria já desde 2019, já completando 5 anos esse ano. E vai ser uma honra poder contar um pouquinho da minha história, da história do Queiro Café, de como a gente chegou até Santa Maria. Que legal! E começando o programa, pessoal, em destaque aqui, ela tá tomando essa cuia maravilhosa, um chimarrão, meio forçado, né? Forçado, né? Aqui. Não. Mas é isso aí. Raquel, vamos iniciar então. Eu sempre peço para contar a história da Raquel na infância. Quem era a Raquel da infância? Então, eu sou natural de Teutônia. Fui criada por um casal de católicos com valores de família muito fortes e sempre estudei na mesma escola, tenho os mesmos amigos desde os 2, 3 anos de idade até hoje. Não sei se a tua época era jardim da infância, prézinho, isso aí. Jardim da infância, depois até a 8ª série, depois 2º grau. Isso aí. E é engraçado que meu marido brinca que eu falo pra quando eu apresentava uma amiga minha, eu falava, essa é minha amiga de infância. Ele, seus amigos são todos de infância? Eu falo, sim, porque todos meus amigos são da época da escola. E eu sempre estudei na mesma escola, do ladinho da minha casa. Vem de uma coisa de cidade pequena, de interior, assim. Do interior, porque eu também, eu tenho a maioria dos meus presentes hoje, o pessoal fala, diga, meu amigo, meu colega, porque é desde o jardim, ou desde a primeira série, até o 2º grau. Exatamente, e é muito legal ver isso, porque a gente vê hoje em dia os relacionamentos de amizade da galera mais jovem, não tem muito essa coisa, tu vê, cada 2 anos a pessoa nem lembra mais dos amigos anteriores, Sabe que me chama uma frase muito na geração de hoje, meus filhos brigam muito comigo, né? Que é tudo assim, eles mal se conhecem, te amo. E na verdade a amizade termina já no outro ano, já nem se falam então, mais. É tão simplório hoje, eles olham pro outro, te amo. É verdade. Então, fui criada lá, sempre trabalhei desde muito nova, comecei a trabalhar com 13 anos como babá, como manicure, trabalhei numa vidraçaria, e quando eu fiz 18 anos, passei na faculdade da Univates, que é em Lajeado. Antes de chegar na faculdade, eu tô fazendo uma pesquisa de campo. Como era a Raquel na sala de aula? Eu acho que vai de encontro à tua pesquisa. Eu era muito falante, muito comunicativa, sempre liderei muito a turma e sempre fui líder de turma, financeiro da turma. Quando tinha excursão, era eu que cuidava do dinheiro, de juntar o caixa. E no ensino médio, assim, da escola, eu até era conhecida como a turista da turma, porque eu trabalhava muito, então eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, quando eu tava ali com 16, 17 anos, eu trabalhava muito, fazia técnico de administração. Então, a escola do básico não era a minha prioridade. E aí, eu faltava o máximo de vezes que eu podia. Eu só ia pra prova, no limite, assim. E sempre tirei notas 9 e 10, assim. Minhas notas eram excelentes, mesmo sem fazer tema, isso não existia. Mas eu sempre puxei a frente da turma, assim, muito nessa questão de liderança mesmo. A minha pesquisa de campo é justamente isso. Todos os empreendedores são aqueles que não parava, conversava com todo mundo, sempre estava na liderança, sempre estava puxando os outros. Assim, eu não vou dizer que 100%, mas de todos que sentaram aqui, 90% assim, difícil achar alguém que era comportado no sentido que eu digo de não fica quietinho na aula. E uma coisa que eu digo, não confundo, né? A gente sempre foi proativo, aquela coisa, mas sempre tinha o respeito, né? O professor a gente já respeitava o professor. Sim, o relacionamento com os professores dessas pessoas, eu percebo hoje, com outras amigas que também são empreendedoras,
nós éramos as pessoas referência na turma, assim, de se o professor precisava de alguma coisa, ele conversava com a gente, né? Então, não é que a nossa liderança da turma passava o respeito dos mais velhos, né? Era uma coisa saudável, né? Só que não adianta, tá no sangue o empreendedor não é aquele cara que era focado em nota ou que era só no estudo. O empreendedor é aquele inquieto, fazer um negócio. Ele busca o melhor resultado, mas por outros meios, Exatamente. às vezes, né? E outra coisa que o embate com meus filhos, eu digo assim, às vezes eles falam, nossa, tiraram uma nota 8, eu digo, meu Deus, 8 para mim, agora eu fui fazer uma especialização na faculdade, tirei nota 8 ali, eu tava desesperado, digo, meu Deus, 7, 8, que nota horrível. E aí eles, mas não é questão de nota, eu digo, é assim também, porque a nota é um reflexo de saber do teu conhecimento, com certeza evolui muito. Exatamente. Mas vamos lá então, nessa infância, a Raquel agitada, a Raquel que faltava aula, as pessoas não, as crianças, essa parte vamos pular essa parte, desconsidera. Como é que foi, então, daí a questão para a faculdade? E aí eu entrei na faculdade da Univates, em Lajeado, para fazer arquitetura. Na época eu trabalhava numa loja de roupa e sempre sonhei em ser arquiteto, eu gostava dessa coisa de decoração e tudo mais. E aí comecei, então, a faculdade. Eu passei na faculdade em fevereiro. Em março eu já fui chamada para trabalhar na Univates, porque eles tinham um processo seletivo de alunos muito legal para trabalhar dentro da instituição. E eu fui trabalhar no marketing da instituição. Fui trabalhar na equipe de relacionamento, que era a equipe que fazia as visitas nas escolas em todo o estado, divulgando a instituição. Então ali eu aprendi muito sobre isso, assim, sobre como se vender, como fazer. Hoje o pessoal fala de storytelling, de contar a tua história, de tentar conectar. Conexão. E eu já fazia isso lá quando eu tinha 18 anos, já fazem 12 anos. Que isso é justamente o que eu bato hoje na questão do método raiz. E até ficou muito legal o conteúdo, não porque fui eu que montei, mas ficou legal. E eu lendo depois, olhando, eu conto a história desde a década de 80 até agora. Então, a década de 80, depois a década de 90, 2000... É a evolução que nós tivemos indo para o mundo virtual, a tecnologia hoje muito avançada, muito rápida, as informações, e as pessoas adoram falar sempre em conexões. Só que a base de tudo isso está justamente, não é a questão conexão, mas sim como tratar as pessoas, como se comunicar, e a própria venda. A gente tem que saber técnica, a gente tem que treinar, a gente tem que fazer, mas não pode confundir a tecnologia de hoje com deixar para trás, que é o tão famoso que falam na conexão. Na conexão. E tu vê que mesmo nós estamos no mundo tecnológico hoje, tu não pode atender um cliente no WhatsApp sendo frio, tu não pode ser mecanicamente com aquela... As pessoas, elas necessitam, e depois da pandemia, o pós-pandemia, foi muito mais o olho, as pessoas sentem a falta do olho no olho, tanto é que eu dizia, né, que o trabalho remoto vai vir agora para ficar. Mas não, né, muitas empresas deram um passo para trás e voltaram a ter o presencial, né? Meu marido trabalha totalmente home office para uma empresa de Porto Alegre. E ele fala que o que ele mais sente falta é esse momento do cafezinho. Que muito problema se resolve na bancada do cafezinho, assim, né? E os problemas da empresa hoje é a comunicação. Se às vezes mesmo a equipe estando ali, eu tenho problema mesmo na própria empresa, quando eu giro setores, que eu digo para eles, poxa, vocês estão do lado e tem problema de comunicação, então imagina afastado. Então a comunicação olho no olho, que muitas coisas pode ser estreita, né? E até se tu analisar hoje o WhatsApp, dependendo a maneira, já teve casos ali de se tu não entender interpretar uma vírgula, ou se a pergunta não é, e as pessoas se ofendem do outro lado, e isso gera um atrito muito grande. Por quê? Sim. Falta da conexão, né? Falta do olho no olho. Exatamente. Nós estamos seguindo aqui, aí nós vamos ver agora para que lado, quando foi que tu começou a entender que era empreendedora, mas eu vou fazer uma pergunta, vamos ver o que vem aqui do pessoal que nos ouve, né, me mandou a pergunta. Olha só, como você decidiu entrar no mundo do café e se tornar uma barista? É uma barista hoje, a Raquel? Hoje eu sou barista. Mas não responde agora porque nós não entramos no empreendedorismo, vamos ver a outra que tem aqui. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao abrir ainda também o negócio? Por que optou por uma franquia? Isso aqui é legal para eu te perguntar depois. Agora, essa vai encaixar. Ser empresária já era um desejo? Aí tu vai nos contar como iniciou. Sabe que eu nunca pensei em ser empresária, assim.
na nossa época de escola, isso nem era muito comentado, assim, sobre como era empreender, empreendedorismo, né? Só que faz uns 2 meses atrás que eu me vi pesquisando alguns livros de empreendedorismo e durante o meu ensino médio eu fiz também um técnico de administração, que é esses técnicos em turno inverso que acontecem, principalmente no interior, tem muitos lugares que tem, e eu fiz o técnico de administração. E esses dias pesquisando os livros para ler sobre isso, eu vi o livro que eu baseei o meu TCC do meu técnico. E aí eu fui ver, meu TCC foi sobre empreendedorismo jovem. E eu nunca tinha voltado a esse pensamento, eu nem me lembrava qual era o TCC que eu tinha feito. Por que tu estava fazendo de técnico? Eu fiz técnico de administração porque era algo bem cultural da cidade, assim, todo mundo fazia algum técnico. Vai trabalhar no escritório, né? Exato, daí tinha de informática, tinha técnico de advocacia para ser. Uma época mesmo tinha muito isso. E aí, quando eu queria fazer alguma coisa, meus pais sempre incentivaram muito a gente fazer turno inverso, assim. E aí eu falei, não, vou fazer administração, que não interessa o que eu for fazer da minha vida depois, vai me ajudar de alguma forma, né? E hoje, assim, buscando isso na minha cabeça, realmente me ajuda. Eu entendo um pouco de contabilidade, quando alguém explica, fala os termos, nada é abstrato pra mim. E eu acredito que muito veio desse meu técnico, assim, eu consegui ter outras visões já de números. Abrir um pouco, né? Exatamente. Eu acredito, não sei se tu tá terminando teu chimarrão, mas tu deve estar um pouco de sede. Então, vou te dar um presente da Finitá, que ela nos mandou, que é nosso patrocinador. Jefferson, meu querido amigo. Exatamente, o Jefferson hoje, eles estão muito focados na questão empresarial, né? Para assistência às empresas, para presente de aniversário de funcionários. Ai, que lindo. Então, que linda. Um presente para ti, da Finitá. E aí, se tu quiser, pode tomar uma aguinha. Muito obrigada, Jefferson, meu querido amigo. Tá recebido, então, um presente da Finitá Cestas. Voltando então aqui, então na verdade tu fez o técnico que era um costume lá, tu vê, né, tu já veio, e tu trabalhava em que nessa época? Nessa época eu trabalhava numa loja de roupas no turno da tarde, estudava na escola de manhã e de noite eu fazia o curso técnico, que foi essa época assim que eu estudava muito e não parava, assim, eu não tinha nem tempo de almoço direito e era bem corrida a minha rotina, assim, e hoje eu vejo que tipo a galera dos 16 anos máximo faz um ensino médio forçado ainda. E eu penso, nossa, eu tinha 3 turnos. Hoje, se eu vejo a galera de 20 e poucos anos, não querem. Eu preciso ter meu turno livre, meu tempo pra mim. Eu preciso da tarde livre pra fazer minhas coisas. Eu tenho que fazer festa, porque se eu não fizer festa, eu não vou viver na minha vida. Cara, isso não existia na minha vida, assim. Não existia mesmo. Eu realmente tinha que trabalhar e estudar muito. Hoje com 20 anos, a gurizada mal trabalha. Ela, tipo, trabalha, em vez de 8 horas, trabalha 6 horas. Nossa, o trabalho dela é absurdo. Tu não imagina a tortura que é. Eu imagino. Tem uma juventude, né? Que, inclusive, balança a cabeça de, nossa, não, olha, é uma juventude, assim, judiada hoje em dia, que, né? Bem difícil, bem difícil. Mas, assim, falando sério agora, principalmente os jovens que estão nos ouvindo, não existe segredo. Não tem como tu sonhar. Tu pode olhar hoje o mundo da internet. Eu até vou dar um exemplo aqui. E eu quero que fique registrado como depois nós fazer um corte desse tema que eu acho importante. Eu estou vendo, agora que eu estou estudando muito a questão da internet, eu estou muito focado. Desde o lançamento, já estou com experiência de lançamento, agora estou com experiência de lançamento dos e-book. A experiência do meu canal que vem subindo bastante, já a questão até com o número de seguidores, audiência. E o que eu vejo? A promessa da facilidade. E é isso que de que precisa trabalhar pouco. É uma dedicação de pouco, e tu ganha 2 horas por dia, você vai ganhar 20 mil reais por mês. É isso aí. E aí eu vejo, por exemplo, eu vi um vídeo hoje de uma pessoa famosa, que realmente o cara é top, cresceu na internet, só que ele está na internet desde 2016, e ele foi o crescimento. E aí ele deu um exemplo do case, ele bota ali, e é isso que eu não gosto, porque é ilusão para as pessoas. Ele coloca ali no que ele fez ali na venda, né, na internet, ele coloca ali, você quer atingir igual a ele, investir 30 mil, ganhar 600 mil, hoje ele tem uma vida high ticket tranquila, mostra o cara. Aí tu vai pesquisar aquele cara entrou na internet em 2020. Ou seja, de 2020 a 2024 tem muito tempo. Tem muita tecnologia, muita mudança, muita competição. O mundo é rápido. 4 anos no digital, uma diferença absurda. O que aquele cara construiu em 2020, hoje em 2024, não é assim. Exatamente. E uma coisa que as pessoas têm que entender, um exemplo simples. O Google, quando eu iniciei energia solar,
Lá, em 2015, vamos botar, tá? 2015, custava centavos no Google para mim mostrar, buscar a pesquisa palavra energia solar. Hoje o custo não baixa de 2, 3, 4 reais. Então é isso que as pessoas têm que entender. A mesma coisa quando a gente vai para trabalhar no mundo virtual. Exatamente. E as pessoas também olham muito assim, eu atingi... Só contam as coisas que deram certo também, né? Dentro da nossa rede, a gente fala muito sobre isso. O pessoal da franquia tem bastante contato com pessoas de outras redes, de outros negócios. E o diretor de marketing do McDonald's agora nem trabalha mais no McDonald's. E a gente teve um contato com ele. E o Matheus trouxe para nós, que é o dono da rede do Queiro, que conversando com ele, falando, as ações do McDonald's sempre dão muito certo, tudo... Meu Deus, o resultado é impressionante, a mídia que isso causa. Ele fala, cara, mas vocês estão falando de 6, 7 ações no ano que deram certo, mas a gente faz 120 ações no ano. Ou seja, ele falou em 120 para 5, 6 dar certo. Exato, só que isso ninguém lembra, ninguém sabe de todo o trabalho que existe, né? Então, muitas vezes as pessoas olham, sim, esse lançamento desse cara aí deu muito certo, ele ganhou muito dinheiro. Tá, mas quantas vezes ele tentou lançar um e-book, tentou lançar um curso e vendeu 20 reais, 100 reais, 2 mil reais, não sei. Então, a pessoa só divulga também aquilo que dá certo, né? E tu sabe que eu não. Eu tenho que divulgar os problemas. A gente divulga os problemas, segue, né? Tá vendo que eu divulgo os problemas. A dona Jaque brigando comigo, e as pessoas, as mulheres defendem ainda que não, que isso é normal. Mas olha só, uma das coisas que eu quero dar um exemplo. Se nós pegarmos, por exemplo, hoje, a questão, e eu até me assusto quando as pessoas chegam e me dizem assim, por exemplo, hoje eu estava mostrando para minha equipe, pessoal novo, e estava mostrando os vídeos que tem ali, que está mais andando. Eu tenho um vídeo que está chegando, eu postei 2 vezes esse vídeo. Uma delas está em 400 mil, acho, 300 e poucos mil, e a outra está em 1 milhão chegando o vídeo. Aí a pergunta do pessoal sempre é orgânico? Não existe milagre orgânico, não tem, hoje não tem como. Claro, é um vídeo que estourou, então tu faz uma análise, eu faço muita análise para as pessoas entenderem. Tu pega lá quem tem 100 mil, 200 mil seguidores. Se tu olhar os últimos 9 quadrinhos de postagem deles, tem em média lá 10 mil visualizações, 8 mil visualizações. Se tu pegar com 30, 40 mil seguidores, tem 1.000 e pouquinhas. E aí para baixo cada vez é mais difícil visualizações. Em média o pessoal tem 300, 400 por vídeo de visualizações. E eu sempre faço uma métrica disso. Eu fico olhando e fazendo essa análise. E todos os vídeos, isso inclusive quando eu fiz o curso com o Wendel Carvalho, eles falaram, atrás de cada lançamento tem muito dinheiro investido, tem muito teste para poder... E aí eu vejo que, depois que eu fiz o meu lançamento, que eu vejo que os lançadores vão lá e colocam. Se eu pegar o meu lançamento, o cara vai lá dizer assim, lançamento, faturou 23k, que foi o meu primeiro lançamento. 23k. Tá, mas... Aí, na hora que ele faz essa apresentação, eu digo para ele, tá, mas para aí. Quanto ele investiu? Faturou 23k. Quanto nós investimos em tráfego? Só para as pessoas terem uma noção. Foi investido 3.500. Então não é 23, já é 20. É 19.500. Eu digo, tá, mas e o quanto eu paguei para vocês? Não, mas isso não entra na... Eu digo, como não entra? Como que não? É o resultado do negócio, né? O resultado. Então é muito fácil, eles iludem muito. Cara, só para eles eu paguei 10 mil. E tu que fala com muito empresário, tu vai concordar comigo assim, as pessoas não sabem sobre os números das suas empresas e elas não sabem diferenciar o resultado dos seus negócios do quanto fatura. Então, tem muito empresário aí enchendo a boca pra falar, eu faturo sei lá quantos milhões no ano. E faturamento é ego, é exatamente isso. Todo o programa eu digo, quem vê o programa vai dizer assim, de novo ele tá falando isso. Faturamento pra mim é ego, sabe por quê? O ano passado eu tive 1.400.000 de prejuízo. 1.400.000 de prejuízo. Se eu fosse ter falar o faturamento, faturei milhões. Exato. Mas eu tive 1.400.000 de prejuízo. Então quer dizer que para mim faturamento não significa nada. Quer dizer que o cara que vende ali 10 mil por mês e teve um lucro... Talvez está melhor. Ganhou com certeza. Ganhou mais do que eu ano passado dentro do seu negócio. Exatamente. Então, é essas coisas que quando a gente é pequeno, quando tu está iniciando, assim, tu não imagina, tu não olha, porque se tu falasse antes para mim, algum tempo atrás, assim, uma empresa tem 1.400.000 de prejuízo, dizer, como sobrevive uma empresa dessa? Tu já notou que a questão própria no Nubank, que a pessoa falou, vai quebrar, vai falir, porque está no prejuízo?
Não tá. Tem todas essas outras circunstâncias, ainda mais uma empresa em lucro real. Então, isso todo é um jogo administrativo. E justo isso que tu falou, que é o que eu mais bato hoje. Eu vou te dizer assim, ó, é um dado assustador. Das pequenas e médias empresas, e olha que quando a gente fala médias empresas, porque as pessoas confundem, né? Uma grande empresa. Por exemplo, a parceria fatura milhões, mas ela não é uma grande empresa. Grande empresa hoje é considerada, não sei se eu vou até falar, depois vocês podem pesquisar aí, mas se eu não me engano, grande empresa é considerada faturamento acima de 400 milhões ano. Imagina muito. Para ser grande empresa. Então, pequenas e médias empresas estão falando de um ciclo muito grande. Sim. Quase 80% das empresas no Brasil. E desse ciclo, se tu pegar os empreendedores, e aí principalmente os empreendedores de pequeno, aí pequeno, vou te dizer, aquele que fatura até, em média aí, se eu não me engano, é 4, 5 milhões ano, uma coisa assim, por ano, né? Que é a maioria das empresas, não sabe fazer essa organização e seu fluxo e mistura CPF com CNPJ. Não, é impressionante. A maioria. Assustador quando tu entra, tu olha e tu vê essa questão. E aí, sabe o que o pessoal faz? E o maior erro quando abre uma empresa, e eu tô agora com uma empresa, uma consultoria, que eu não consigo colocar na cabeça do empreendedor, do empresário, que ele fez a programação da empresa, ele tá com dívidas, para terminar a empresa inaugurar, ele ficou com dívida. Na empresa dele, ele não se dá conta que o ponto de equilíbrio dele, ele precisa lá, não é nem de, vamos dizer assim, 3 mil para sobreviver. Ele tem mais as dívidas, ele precisa de 15, 20. Só que isso ele não sabe que o ponto de equilíbrio, a empresa dele não consegue entregar para ele esse valor. E aí tu diz, não, tu tem que arcar. Não, mas é que eu tô devendo aqui, eu tenho... Ó, se tu já tá devendo lá, fica devendo lá, negocia, prepara, mas tu apostou todo o negócio aqui, esse negócio não pode falhar. Porque se falhar esse aqui, aí tu acabou tudo, acabou mesmo. Porque daí tua dívida só aumenta, aí vai aumentar a dívida e tu sujou a empresa que tu tava com potencial. Exato. E é difícil de botar na cabeça. É bem complicado mesmo. É uma guerra. A gente, como rede, acaba recebendo muito treinamento, né? Ontem mesmo foi o prêmio lá em São Paulo, da Pequenas Empresas Grandes Negócios no Brasil, e o Quero Café tá em 7º lugar dentro do nosso ramo como franquias. Então a gente realmente tem uma estrutura muito diferenciada e que a gente acaba tendo um suporte muito bom pra gente entender o nosso negócio, saber. Mas, cara, é o feijão e arroz bem feito todo dia, sabe? É o jogar na planilha, é lançamento de caixa, é olhar o boleto na hora que vai pagar e botar, que conta é essa? O que é isso? Será que tá certo? Analisar esses dados e não ficar olhando no retrovisor, né? Pensar estrategicamente. Porque quem fica olhando no retrovisor, fazendo planilha de maio agora não... Tu não recupera mais, né? Isso tu tá falando na questão que é a minha guerra que eu tenho sempre de competência versus fluxo de caixa. Exatamente. A competência é a validação do negócio. Uma coisa que eu e o Dalmolin sempre estão batendo no R4, e eu sempre digo, agora até no último programa que eu gravei com o Dalmolin, ele se rendeu. Ele disse, não, realmente... Mas aí ele falou, não sei se ele jogou pro meu ego para dizer que não perdeu. Ele disse assim, não, é que o método raiz é completo. Mas por quê? É por um simples detalhe. Hoje as pessoas, elas lançam... E olha o que tu falou. As pessoas lançam o do mês passado, o do mês retrasado. Na verdade, elas não estão fazendo fluxo de caixa. Elas estão simplesmente completando o seu caderninho, o seu sistema. Caderninho, só isso. Só para olhar no retrovisor como foi o mês passado. Para validar na contabilidade, né, que aí vem a validação. Agora, o que acontece? Se tu tiver um fluxo de caixa que tu falou com perfeição, 2 coisas que é o que eu bato hoje. Primeiro lugar, muitas pessoas querem fazer um treinamento em São Paulo, querem pegar o cara disso, o cara daquilo, mas não faz o feijão com arroz dentro da sua empresa. Exatamente. E o que é o feijão com arroz? É completar todos os dias o seu caixa, e aí vem o segredo do método raiz, que hoje eu tenho uma ferramenta que eu entrego para a pessoa. O principal, que eu dou exemplo, contas futuras e recebíveis futuras. Isso... Eu não sei o teu caso, mas como tu é muito organizado, eu acredito que tu tenha lá. Mas a maioria não tem uma visão. Se ela olhar, por exemplo, tu pega o teu café, se tu olhar os próximos 5 meses, lá na ponta dos 5 meses, tu vai saber se o teu ponto de equilíbrio já está abaixo, se já está acima, quanto tu tem de dívida, quanto tu precisa de faturar. Isso já tem no caixa, na ferramenta que eu criei. É uma ferramenta tão simples que eu consigo administrar uma empresa que fatura milhões, como uma empresa pequena que fatura 30 mil por mês. Ou como se tu possa organizar a tua vida pessoal naquilo ali para te enxergar.
Porque o que que acontece? Que nem tu falou, tu tem um ponto de equilíbrio de 100 mil, tá? E hoje o teu faturamento médio está em 100 mil. Então, tu tem que vender dentro daquilo, faturando 100 mil, e o teu ponto de equilíbrio é 100 mil. Dentro das tuas contas fixas, vamos dizer lá que tu tem o valor, vamos tirar aqui de contas extras, tu já tem os 10 mil limitado. Tá dentro do teu ponto de equilíbrio dos 10 mil. Uhum. Só que tu resolve fazer uma conta em 3 parcelas. Vamos dar um exemplo melhor. Vamos dizer que tu tem 10 mil ainda de sobra, que tu usa como lucro, tá? Teu ponto de equilíbrio é 100 mil, tu tá vendendo 110. E aqueles 10 tu tá tirando como lucro, tu tá enxergando como lucro. Aí tu precisou fazer uma nova cafeteira, que tu é barista, que tu vai ensinar para nós falar agora. Essa cafeteira é caríssima e tu pagou lá, sei lá, em 5 parcelas de 20 mil. O que que acontece na sequência se tu olhar já no próximo mês? Já tá no negativo. E a sequência. Só que as pessoas fazem a conta e elas não lançam lá. E outra coisa que as pessoas fazem errado. Por exemplo, elas recebem 30 mil. Ah, vendi 30 mil. Só que vendeu em 3 vezes. Ela recebeu 10 mil e tem 10 para 30, 10 para 60. Tu acredita que a pessoa ela já conta com os 30 mil como recebido? Claro. Ela considera... É outra gravidade. Então o método raiz ele é tão claro, um papelzinho tão simples, que realmente tu enxerga os números. E é isso que não acontece hoje no negócio. Exato. Então, é complicado. Agora eu vou aproveitar, então vou te perguntar. Como você decidiu entrar no mundo do café e se tornar uma barista? Então, tudo começou, na verdade, com o Quero Café. Trabalhando lá dentro mesmo. Quando eu tava trabalhando na Univates, em Lajeado, em um momento, fui trabalhar como freelancer dentro do Quero Café em Teutônia. O Quero Café era uma cafeteria bem pequena. A Quero Café é de Teutônia? É de Teutônia. Porque eu sinto aqui na conversa que tu fala, eu acho que tem uma grande amizade com o dono da Quero Café. Sim. Sim, a gente... Eu acho que é uns 60% a 80% dos franqueados de toda a rede são de Teutônia. São teutonienses que foram exportados, a população de lá vem de erva mata putinguense. É isso aí. Ele lá me disse, e tu vê que isso é da região, né? Porque eu fui lá quando eu queria te contando a história que eu queria da erva, ele me disse a mesma coisa. Não, Rodrigo, aqui é só os parentes, amigos da cidade que foram para outra cidade que vendem a erva. É isso então, aí. Quero Café mais ou menos isso. Então, quando eu tinha cafeteria lá, eu queria fazer mais um extra, tava com algumas noites livres, fui trabalhar como freelancer para ajudar os guris, porque começou a crescer muito a loja lá em Teutônia. E aí eu comecei trabalhando dentro da cozinha, lavando louça, ajudando os guris assim a desovar a operação. E aí eu fui gostando, comecei a entrar na operação da cozinha, elaboração de prato, taças, sorvetes e tal. E aí, quando eu vi, eu já tava como barista e atendente lá na parte da frente. E acabei ficando quase 11 meses lá trabalhando como freelancer. Não assinaram minha carteira, imagina, em 11 meses. E eu gostei muito, assim, sempre me dei muito bem com os guris, que são os donos da marca. E eu vi esse processo de se iniciar uma franquia, porque lá a gente fazia tudo no papelzinho, os guris preenchiam num bloquinho em branco o que era o pedido. Era bem amador no início mesmo. Mas sempre amador com a intenção de organizar a casa. Exato. Melhorar. E aí, nesse processo, enquanto que eu estava lá, eles começaram a... Vamos pesar as coisas, vamos criar ficha técnica dos produtos e tal. E falaram, não, nós vamos tornar esse negócio uma franquia. E aí, quando eu tava lá, inaugurou a loja própria deles de Lajeado, que é onde hoje fica a franqueadora. E eles falaram, agora a gente vai franquear e tal. E aí eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando como freelancer, mas meu sonho é ter um Quero Café. Eu quero um dia ser uma franqueada de vocês. E ali que eu me apaixonei muito por essa parte do café, porque daí quando tu trabalha no bar, o bar tem um acolhimento, assim, essa coisa de tu entregar um café bonito pras pessoas. Conversa com as pessoas, conhece várias pessoas. É muito legal. E aí eu acabei me apaixonando muito, principalmente pela marca, pela proposta do Quero Café em si, como experiência para o cliente. E aí isso foi em 2016, mais ou menos, 2017. E aí eles tornaram o negócio uma franquia e eu parei de trabalhar lá. Porque aumentou minha demanda de faculdade e tudo mais. E aí, em 2018, eu não aguentava mais trabalhar no Univates. Eu já estava trabalhando há muito tempo lá, 5 anos. Eu falei, eu não quero mais, preciso de alguma coisa para mim, assim. E aí foi quando eu chamei o Matheus, que é o dono da rede, e falei,
que era minha loja, e meu irmão era meu sócio na época, me ajudou, foi atrás comigo pra gente ver isso, e aí a gente iniciou todo o processo de escolher a cidade e tudo mais. E aí depois que eu já estava com a minha loja, que eu senti essa inquietação de eu não quero ser só mais uma franqueada, eu não quero só ficar aqui fazendo planilha, eu quero realmente ter esse amor pelo café, eu quero entender mais para poder passar mais conhecimento para minha equipe, para os meus clientes. E realmente foi um divisor de águas, assim, eu acabei passando muito mais credibilidade sobre a qualidade do nosso café para os nossos clientes, acabei dando treinamento de como preparar um café de qualidade em casa para mais de 100 pessoas, então eu treinei muita gente, e todos esses nossos clientes que tiveram a experiência dentro do Queiro, foram lá, mexeram na máquina de expresso, cara, são clientes que vêm toda semana, não tem uma semana que um dos meus alunos dos treinamentos não aparecem lá. Então, acaba tornando uma conexão muito maior com os clientes também. E eles se sentem mais abertos a poder fazer parte do negócio, tirar dúvida e tal. Esses dias até teve um cliente que falou, eu comprei o cappuccino que vocês usam aqui e tal, eu tenho uma máquina em casa, mas eu não sei vaporizar. Exato. Daí meu gerente falou assim, não, termina o teu almoço e eu vou te ensinar. Pegou e puxou os clientes para dentro do bar, ensinou eles as medidas, legal, como faz. Cara, tu acaba gerando um valor inestimável pro cliente, sabe? Então, foi muito legal. E até porque o que acontece? Se o teu gerente ou tu pensa assim, o que ele quer? Não vai vir mais consumir aqui, eu vou ensinar. É esse pensamento que o empreendedor não consegue desenvolver. Exato. Porque tu ganhou, cara, tu ensinou ele, fez, com certeza. Tem hora, por mais que tenha em casa, tem hora que tu quer sair, que ele precisa almoçar lá porque ele deve ter o negócio dele, precisa correria. Então tu conquista muito mais. As pessoas, isso se chama visão a curto prazo, ganância ou qualquer outra coisa. Não empreender, não entender a dor do teu cliente e não fazer ele contigo. E algo que eu sempre falo, assim, nós como Queiro, a gente acaba sempre quando vai falar do negócio, peço já desculpas pros clientes sempre, assim. Alguém vai me ouvir falando aqui e vai falar, mas eu fui lá no Queiro, não foi legal. Eu fui em tal loja em tal cidade, meus clientes falam, eu fui em tal loja em outra cidade, não gostei. Ou fui em outro lugar, a outra loja de lá é melhor do que a tua. E, cara, todas as lojas, todo mundo erra todos os dias com clientes. E um dos nossos valores é a dedicação. E a nossa dedicação tá em cada dia errar menos. A gente sabe que a gente vai errar, a gente trabalha com produção de produtos. Não tem como ser 100% em nenhum negócio. Pessoas exatamente. Então, todos os dias eu tenho certeza que tem algum cliente que vem lá no café e sai insatisfeito. Então, eu aqui aproveito também essa oportunidade de pedir desculpa, assim, em algum momento a gente também não pôde proporcionar a experiência que o cliente tinha a intenção quando chegou lá no café, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm que entender, né? Um momento, é uma vez, dá oportunidade de voltar ao negócio. Exato. Eu agora há pouco até... Já vou te entregar o presente falando aqui. Eu tive uma pessoa que me disse assim, eu tava falando dos cortes de cabelo, que ele viu, tu vai toda hora na máfia lá. E aí ele me disse que teve uma situação que não foi boa, mas que prontamente o pessoal, depois, quando descobriu o que ele falou, ligou para ele, falou com ele e retomou essa reconexão, sabe? Reconectou exatamente. Com eles lá. E é muito legal. Porque, por exemplo, eu mesmo, não porque hoje a La Máfia é meu patrocinador oficial, hoje eu até tenho investimento em salão de beleza, mas as pessoas perguntam, cara, tu abriu um salão de beleza, investiu, e aí tu faz propaganda para a La Máfia, eu digo, eu não vejo problema, porque eles estão comigo desde o começo, e aqui é um exemplo que eu digo, Raquel, eu não é o dinheiro. Claro que eu quero ganhar dinheiro e muitas intenções, todas são ganhar dinheiro. Quem não quer? Todo mundo estuda para ganhar dinheiro. Exatamente. A base da tua vida é estudar para ganhar dinheiro. Exatamente. Só que eu acho que existem princípios. Então, a La Máfia, hoje, estou com eles, renovamos o contrato. Dos que estão aqui, só 3 renovou o contrato, porque eu não posso ficar com todos. Nós temos que estar girando, né? Girando, não posso claro, a ter oportunidade. as mesmas marcas para estar fazendo propaganda. Inclusive, meus sócios do salão ficaram bravos, que era para botar o salão, eu disse, não, vai seguir a La Máfia, porque eu tô lá cortando meu cabelo. E eu vou te dar de presente, então, para te levar pro teu marido. Ai, muito obrigada. Ele é chato pra barba, cabelo, essas coisas? Barbudão. Então, e ele é cliente, ele vai gostar muito. Ele vai ficar bem feliz. Então, já um presente para ele levar. E outra coisa, falando em concorrência, eu vou aproveitar para entrar nisso aqui, já que eu falei em concorrência, que a gente tá falando, né? E hoje eu fiz um vídeo que concorrência é bom, e não fale mal da concorrência. Tem uma empresa que até chegou o vídeo para mim, por isso que eu fiz a gravação,
que isso é legal, significa que tu tá na ponta, né? Quando estão te enxergando, que estão falando, estão tentando, em vez de vender, falar mal de ti, significa que tu tá bem. Então, isso quer dar mais o crescimento. Mas falando em concorrência, que é uma concorrência e não é, eles estão mudando a questão, taverna. Quero te convidar para ti ir lá nos guris, na taverna, lá no Henrique, e vai lá, Raquel, só para tu comer o pudim deles. Que legal. Vai lá, tu vai ter... Não conheço. O pudim deles é sensacional. A Natália é fã número 1 para ir comer pudim lá do... Não, o pudim deles é muito bom. Vou lá Até conhecer. hoje eu só dizia que a minha comadre uruguaia, o pudim dela, ninguém tinha feito igual. E aí eu provei o pudim deles lá, muito bom mesmo. Muito obrigada. Te dar de presente pra ti lá. Obrigadão. E dá pra tomar mais um chopp pelo voucher aí. É, isso aí. Tomar um choppinho lá. Vamos ver, a outra pergunta aqui, por que tu optou franquia? Isso é legal, porque, quer dizer, eu já sei, né? Pelo que tu falou ali, eu tenho quase certeza. Mas eu quero que, explicando pelo que tu falou, que é pela amizade, porque tu trabalhou lá, mas eu quero que tu dê a tua visão também, completar. Se tu tivesse que fazer o negócio separado, ou mas veio como franquia, o que tu viu na vantagem, quais são as... Então, o modelo de negócio de franquia tem suas qualidades e tem suas dificuldades, né? E aí vale a pessoa pesar qual é a dificuldade e facilidade que ela quer para a vida dela. O Queiro, sem dúvidas, eles são referência em franquia. Já fazem 3 anos que eles recebem selo da ABF como uma das melhores franquias do Brasil. Então, a forma com que eu falo que a nossa franquia funciona, talvez alguém que vai ouvir, mas eu já comprei uma franquia e não foi assim. Porque nem todas são assim. E quem tá falando é uma ex-funcionária que abriu a sua franquia. Exatamente. Então, eu sei que nem todas são do jeito que eles são. Eles têm um suporte muito grande. Então, eles são facilitadores do franqueado. Hoje, a gente tem inovação a cada 2, 3 meses de cardápio. A gente tem arte, vídeo, tudo que a gente precisa de material para a loja. Não renovação. Precisa gastar com uma galerinha no marketing. Não preciso fazer nada, porque essa é a estrutura da franqueadora. Eu pago royalties e fundo de marketing. Que já vem todo. E vem com todo o suporte. Então, hoje, se eu preciso... eu quero patrocinar um evento teu, vamos botar lá um outdoor, vamos botar uma estrutura. Foi muito bom o Café Empreendedor lá, foi muito legal. Tu não tava lá, mas o pessoal todo... E aí, qualquer coisa eu posso solicitar para a franqueadora e eles fazem as artes, fazem os vídeos. Eu agora vou fazer um editorial de gastronomia no diário. Eu só falo pro marketing, quero fazer um editorial no grupo diário. Eles editam tudo, eles falam com o diário, eles negociam, eles organizam a data da postagem, eles fazem tudo, eu não faço nada. Então, hoje tu contrata, tu sabe quanto custa uma equipe de marketing. Então, são caros. São caros, e sem contar que essa dor de cabeça de pensar em algo que não é o teu forte, não é o teu viés de trabalho. Então, hoje eu não preciso me preocupar com nada disso. A gente tem todo um suporte de criação de cardápio. Eu entrar saindo do marketing, eu vou mais a fundo. Quero saber a gestão financeira. Exato. O Queiro tem várias áreas dentro da franqueadora que dão suporte ao franqueado. Então, a gente tem a parte de suporte ao franqueado, que esclarece qualquer dúvida sobre o sistema, sobre dúvidas operacionais. A gente tem a parte de análise financeira, onde todos os meses a gente manda todos os nossos controles financeiros para a franqueadora e eles nos dão uma devolutiva através de vários sistemas de BI que eles têm de análise de dados, de como foi a venda da minha loja, em qual momento eu mais vendo, onde que deve estar o gap do meu CPV. Então, toda essa análise, eles nos devolvem. Então, é algo que não existe. Explica para quem está nos ouvindo que o programa Raiz, o gap... O gap de CPV. O CPV ou CMV, que é o dado que estabelecimentos de alimentação usam. Principalmente os dados de alimentação por causa do custo do estoque. Custo de produto para venda. Isso aí. E a diferença entre o teórico e o real. Pouquíssimas empresas sabem o que é a diferença do teórico e real, né? O teórico é quanto as fichas técnicas dos meus produtos que são produzidos estão lançadas dentro do sistema. Diz lá que se eu vender um expresso com leite, tem que ter de X de café e de leite. Isso é o teórico. Em teoria deveria ser isso. E dentro do mês, na prática, em café eu vendi valor Y. O que dá um gap aí? Vamos ver.
Tu que é muito organizado, assim, é assustador ou não é? O meu não, o meu é controlado. Não, mas eu digo, se fosse pelo teórico, é que tu controla. Eu controlo. Mas se não controlasse, teria quanto de perda, hein? Ah, tem empresa que chega a 10, 15% de perda. Bem Olha só, fácil de imagina. diferença. Isso, assim, no nosso... a É no gente, mundo do café. no mundo do café. de restaurante, Do assim, restaurante. né? Café e alimentação. Tem empresas que devem chegar a 10, 15% de Exato. gap de diferença de quanto deveria ser Aí pro tu quanto pega lá uma média de realizam. faturamento aí de restaurantes, vamos botar 300 mil aí, 300 mil mês, que é um Uhum. faturamento bom de restaurante. Então tu pega 300 mil mês, tu bota 10%, tá? 30 mil que tu não 30 sabe mil. onde Aí foi o cara parar. acha caro contratar alguém para fazer um ajuste. O ajuste Ou ter financeiro. uma... E é Exatamente. isso que não entra na cabeça. E, cara, as pessoas vão pensar, ai, o que o Quero Café usa? Qual é o sistema que eles têm? Planilha do Excel. Sistema raiz, de perguntar qual é o sistema. É, planilha de do Excel, cara, É funciona. isso, É o feijão e exatamente. arroz, funciona. É lá que a gente consegue fazer todos os lançamentos e tal. E hoje a franqueadora, sim, tem vários outros sistemas muito mais complexos de análise desses dados, mas se tu fizer o beabá bem feito, tu vai conseguir reduzir esse gap. Não existe empresa sem gap. Isso não existe, é impossível, Não né? tem como, né? Até porque produto É. ou falha da máquina mesmo. Eu vou te dar um exemplo até para te ver. Nós temos uma máquina hoje de café lá na empresa e já deu o caso, por exemplo, eu mesmo comigo. Eu fui lá servir, ela falhou porque estava faltando um Daí produto e foi jogou fora aquilo ali. Exato. Já Um foi fora. não tem como. De manhã a gente tira o expresso para regular a máquina, salada vai fora, a gente compra um pé de alface, não é 100% do alface que a gente consegue usar, né? Então, a parte de cozinha é a que mais gera esse gap. desperdício, Uhum. né? Então, a parte operacional de cozinha é a mais delicada, que precisa estar Tá em em cima, cima. né? Isso é muito legal. Eu vou te dar um... Como é que tá de férias, hein? Férias. Como é que Então. empreendedor... Porque muitos dizem aqui, Tira eu não férias. tiro, eu não tenho feito, eu não... Eu tiro Tem férias. planejamento? Eu tenho férias. Tá, mas tem viajado ou não? Eu não. Não vale só pra ter outono. Teutônia não conta, né? Isso é final de semana com meus pais. Mas eu viajo 2 vezes por ano. Eu tiro 2 férias de uns 10 a 15 dias por ano. Tu faz o que eu faço. Eu, na verdade, é cada 4 meses, porque férias eu e Dona Jaque é 2 vezes por ano, né? Geralmente é no mês de maio, abril e setembro. Então agora setembro, inclusive, tô indo para Cancún, Barão Turismo é meu patrocinador, né? As passagens. Isso aí. Eu vou te dar então um presente e um vale para ti. Ai, que legal. E quero te deixar a dica aqui, que é principalmente, por exemplo, agora que aconteceu isso ali, troca de passagem, problemas que deu. Muitas vezes a gente acha que passagem buscar por outro lado é mais barato. Mas daí tu não tem suporte. Exatamente, é tu que tira. Por isso que todos os empreendedores que vêm aqui, eu sempre falo pro Barão lá, eu digo, cara, isso nós temos que entrar na mente. Te sai mais barato, principalmente porque quando tu sai de férias, tu sai para descansar. O planejamento da férias, eu vou para onde? Por exemplo, eu gosto de viajar muito para fora, né? Nós vamos para a Itália, tem que ir da Itália para a Espanha, ou passei lá, tem que montar. Cara, é tudo montado por eles. Sim. Agora mesmo, a saída para Cancún em setembro, eu quero passar 2 dias no Panamá, quero ficar 2 dias em São Paulo com o pessoal lá para ir. Então, esse planejamento só diz para ela, eu quero isso, isso, isso. Organiza os voos para mim. Ela só me manda tudo certinho e a coisa vai. Claro, e eu não paguei, né? Melhor ainda, né? Exato. Patrocínio. Mas eu digo assim, eu sempre, antes dele patrocinar, eu sempre fiz junto ao Barão há anos, sabe? E, eu não sei, quem me acompanha, até eu não me lembro quem é que estava aqui no outro programa e disse assim, eu vi o teu perrengue lá em Nova York, que perrengue chique, né? Perrengue que nós não podemos embarcar para o Canadá no navio, e aí eu tive que ir para Las Vegas, ficar 12 dias em Las Vegas. Ai, que difícil que foi essa Não, viagem. foi difícil porque eu não podia gastar, né? Eu fui para Las Vegas, olhava as maquininhas, plim, 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 e não podia jogar. Foi uma tortura. Mas, até porque foi uma questão estratégica. Claro. Nova York é muito caro, Las Vegas, o hotel é quase dado. E o Barão, como leva muito empresários para lá, ele tem questão parceria de hotéis, também. tudo. Fiquei a metade do tempo sem pagar hotel. Que legal. Então, né, tem. Mas o que eu quero dizer é isso. Vale muito a pena. Então, dá uma olhadinha, dá uma espiadinha, eu vou te dizer que vale a pena fazer planejamento para vocês legal. aí, tá? E vou te dar outro presentinho, porque aqui a gente ganha presente toda hora, né? Vou te dar direito à escolha, tá? Para te escolher do Neo Alto Posto e ao mesmo tempo o Neo ele tem uma promoção não, é um convênio com as empresas. Então, se tu fizer o convênio com o Neo, tu tem desconto, se eu não me engano, é em torno de 5 a 8% do preço da bomba para a empresa. Então, eu economizo muito com a questão dos carros na empresa, com a questão da minha de abastecimento. Quer dizer, eu não, né? Porque eu tenho elétrico, então eu não gasto.
Aí eu vou te deixar tu dar uma escolha aqui, como no programa, até para o pessoal enxergar daí, tu pode escolher. Quem é a nossa próxima depois, como o programa é gravado, pessoal, nesse momento, a próxima convidada não vai ter opção de escolha. Ih, não vai poder escolher, né? Agora tu pode escolher um. Vou escolher esse que tá bem bonito, né? E principalmente não te esquece que tu pode Legal, muito obrigada. com ela, até depois se tu quiser o número, não sei se conhece, tu pode pedir que eu te mando o número pessoal do Alan e tu pode fazer o convênio. Vou conversar com ele. Vale bastante a pena. Nós estamos entrando então na nossa fase final aqui, e uma das perguntas era por que optou a franquia, ser empresário já era um desejo, ok, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao abrir e gerenciar seu próprio café? A última pergunta que tinha aqui. O que tu achou que o maior desafio foi? É difícil de pensar no... Fora todos, né? Porque fora todos. Tem tanto pequeno que tu nem sabe. Cara, bem sincero, assim, um dos meus maiores desafios realmente foi a minha imaturidade. Porque eu abri o café, eu tinha 25 anos, eu nem sei como o Matheus e o Felipe aceitaram vender uma franquia pra mim. A gente conversa muito sobre isso, e ele falou que ele realmente acreditava em mim por ter visto o meu trabalho. Mas é que ele já te conhecia, Exato. Né? Então, tu vê sangue nos olhos, tu vê uma pessoa que quer. Espero que tenha sido isso. Não, com certeza, a decisão é essa, não tem outra. E aí, quando a gente abriu o Quero, nós éramos entre 4 sócios, né? Eu, meu irmão, um amigo nosso de longa data também, de Teutônia, e meu marido, que na época era meu namorado. E pode fazer a pergunta. É a bomba, né? A pergunta é a bomba. Essa questão societária foi porque, por obrigação, realmente precisava de recurso? Por obrigação, porque precisava de nome para conseguir recurso, porque nem recurso a gente tinha. A gente precisava do nome para conseguir recurso no banco. Claro, pessoas que muitas vezes as questões da sociedade são feitas assim, né? E tem a necessidade. Exato. Então, essa foi uma das dificuldades iniciais, assim, a gente abriu o Quero Café completamente alavancado, a gente vem de uma família humilde que não tinha condições para abrir o negócio. O Quero é um investimento alto, nossa estrutura é gigantesca, a gente tem todos os padrões da rede. Então, sabe hoje o valor de uma franquia, quem quer pegar, Quero Café ou não? Sim. Uma loja grande varia em torno de 850 mil, 1 milhão, dependendo daí do tamanho da sala e do tamanho da obra que vai ser feita. E uma loja menor entre 500, 600 mil. Se nós falarmos aqui menor, 500 mil hoje, não é qualquer um. Não é qualquer que vá bancar. E nós temos que entender o seguinte, 500 mil é questão da franquia para montar a loja. É tudo. Tudo. Montou a loja. Montou não, mas a loja. o que eu quero dizer é o seguinte, montou a loja, está pronta. Só que tem o seguinte, é aquilo que eu falo, como tu sobrevive? Que dos primeiros passos da loja, tu não vai conseguir tirar o dinheiro. Tem certeza, exato. E aí muitas pessoas, ela vai lá, deu 500 mil, tá? Ela vai lá e pega o empréstimo de 550. Porque realmente, às vezes tu pensa, né, a mais e realmente tu gasta a mais, um detalhe, marketing que tu quer fazer alguma coisa na cidade. Exato. Aí passa o primeiro mês, não sai dinheiro. Passa o segundo mês, não sai dinheiro. Passa o terceiro mês, não sai dinheiro. E tu, na tua casa, paga o aluguel como? Aí começa a bater as dívidas. Então, gente, é só para as pessoas entenderem. E aqui um grande exemplo. Quero botar um Quero Café, 500 mil. Pô, vou me programar. Quanto é o meu padrão de vida? 5 mil mês. Próximos 6 meses, no mínimo, eu tenho que botar 30 mil reais. Tem que estar dentro desse valor, porque eu tenho que me pagar 5 mil para os próximos meses, porque senão a dívida lá atrás vai cair. Exato. CPF fraco, não vai ter CNPJ forte nunca. Exato. E aí, a gente inaugurou a loja em 2019, sendo nós 4 sócios. E aí, em outubro de 2019, em novembro eu descobri que eu tava grávida. E em março, pandemia. Então, assim, juntou todas as dificuldades possíveis. Deu ali. Deu ali, assim. E eu acredito muito em Deus, né? Sou muito religiosa e eu digo pra todo mundo que Deus sabia que precisava me dar um filho antes da pandemia, porque senão eu teria desistido na pandemia. Então, a minha filha e a minha obrigação com todos os financiamentos, o negócio ainda é do banco, ainda não é meu, então eu precisava ter uma força, e agora eu tinha um filho, eu não podia desistir, não podia voltar pra casa da minha mãe com um filho. Então, nos deu a força para fazer acontecer. Então, durante a pandemia foi bem difícil para todo mundo sabe das dificuldades de todos os negócios, mas nos deu muita força, nos deu muita resiliência, conseguimos com a equipe também, tem muitas pessoas que estiveram ali do nosso lado naquela época, que estão trabalhando com nós até hoje. Então, meu gerente, supervisor da cozinha, supervisor de atendimento, estão comigo desde a época da pandemia. Então, eles sabem de todas as dificuldades, viram a gente crescer também, viram a gente evoluir dentro do negócio e como gestores deles também.
Eu não ia só complementar dizendo que essa tua história, e tu falando, por isso que eu acho muito legal quando cada um vem aqui, porque as pessoas olham hoje, o sucesso do Quero Café, estão nadando em dinheiro, a coisa é fácil. Até tive um rapaz que me procurou lá, que eu tava vendo um negócio, eu disse pra ele, cara, tu tá querendo entrar em Santa Maria, vou te ajudar, mas eu vou te dizer uma coisa, não olha pela empresa porque é grande, olhou a parceria solar, vai lá, cobrou um valor X, daqui um pouco descobre que dá outro valor é menor, tu olha por proporcional, não, tu tem que ser justo. E é assim que eu falo das pessoas. As pessoas olham para o lado do empreendedor, olha a história, olha a dificuldade que tu teve, olha o momento que tu passou. E eu acho que isso que tu falou me acendeu outra coisa. Se me perguntarem hoje, então, por que eu não desisti até hoje, depois do golpe, que nós perdemos tudo, depois de vários negócios não dar certo, eu acho que com o que tu falou hoje, eu vou incrementar minha palestra. O filho muda a gente, né? Com 21 anos eu me casei, a Jaque tinha 17. Engravidou. Aos 23 eu tive o primeiro filho, ela com 19, tinha 19. E eu acho que isso sempre nos forçou a não desistir em nenhum momento. Eu tenho os filhos que criar. Até hoje mesmo, às vezes a gente pensa, porque o negócio não é fácil, né? Não. Agora há pouco a crise que tivemos. E eu pensava muito assim, eu digo, não, vou largar tudo, não quero nem saber, vou viver com menos, vou fazer isso. Aí tu fica pensando, não, hoje eu tenho os filhos, tenho um padrão de vida, tenho o colégio, tenho as coisas que tu não posso. E às vezes tu até já tem o dinheiro, não que seja o meu caso, óbvio que não, mas muitas vezes tu que já tá aí no... Não, eu hoje posso... Tu poderia parar de trabalhar, talvez, entendeu? Pessoas, tu tem que ter no mínimo, 1 ano da tua vida guardado e investir. Isso é um mínimo. Então hoje eu não tenho problema. Se eu quiser fechar tudo, eu fico vivendo um bom tempo aí sem... Mas e o que tu vai deixar pros teus filhos, sabe? Essa coisa de sair de casa para trabalhar todos os dias, esse valor do trabalho, de ter um propósito na vida, de acordar todo dia de manhã e ser útil para as pessoas, sabe? E a gente ouve algumas pessoas falando isso, mas, cara, é isso que te faz sair da cama de manhã. E se teus filhos estiverem sem trabalhar por muitos anos, como eles vão ter a gana de fazer isso pela vida deles, né? Até porque eu posso até parar, tu perde ritmo, tu sai da coisa, tu ficou dando aquele tempo e aí eu acredito que tu não volta a ser mais o mesmo, né? Já não é a mesma. Exato. Então, e volto a dizer também para as pessoas, não é assim para te juntar um ano da tua vida e outras coisas para ter ali aquela coisa investida, não é da noite pro dia, não é fácil. É muito trabalho. E tu sabe que eu luto muito para as pessoas, eu sempre digo, principalmente os jovens de hoje. Gente, INSS, aposentadoria, esqueçam, não vai existir. E o grande problema é que ninguém dá bola para isso. E tu sabe que a minha briga, toda palestra que eu vou dar para jovem, eu digo para eles, quem daqui está guardando dinheiro? Quem daqui pelo menos tem uma previdência pequenininha de saída? E aí o jovem vem com aquela palavra, não, porque eu vou investir na bolsa, porque a bolsa vai dar para fazer melhor. Poxa, gente, a realidade não é essa. E aí a pessoa vai me dizer, mas é fácil para quem ganha, não é assalariado. Eu por muitos anos fui assalariado, por muitos anos tive problema, muitos anos não fui nem assalariado, muito tempo quebrei, quase fali, e tem que voltar, e tu precisa, não adianta. E eu sempre tive na minha mente, eu ganho e eu tenho que cortar os meus custos para mim poder recuperar. É que lidar com dinheiro não é planilha, porque isso é que nem dieta. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Saber lidar com dinheiro e saber fazer as coisas darem certo financeiramente é que nem dieta, é comportamental. E hoje alguém vai perguntar assim, vai estar pensando assim, beleza, então como que tu vai fazer se tu tá ganhando salário, tu vai fazer para ganhar mais? Porque eu sempre digo, qual é o segredo? Diversificar. Diversificar e fazer o extra para te cada vez e te qualificar, estudar para te dar um passo a mais. Exato. Aí a pessoa vai dizer, mas dá o segredo. Eu te dou o segredo. Muitas vezes eu cumpria meu horário de trabalho, saía de lá, trabalhava à noite, fazia o extra, virava madrugada. Hoje eu faço a mesma coisa com 6 negócios que todo mundo tem seu tempo. Eu não me lembro de ter o meu tempo assim de... Agora que eu vou te dizer que eu tenho mudado muito, que 8 da noite, 9 da noite, o meu celular fica lá no meu quarto, eu não toco mais. E aí eu vou jogar meu videogame, que todo mundo vê lá, pelo menos para dar uma... Eu tento fazer um pouco isso agora por causa da minha filha, assim. Eu consegui... claro que a gente tem empresa, então a gente tá sempre disponível pra equipe e tudo mais, mas eu tento tirar essas horas, porque minha filha passa o dia inteiro na escola, e eu sei que a infância dela não volta mais, então vão ser agora 2, 3 anos que eu vou me dedicar a ela. A gente já tem projeto de abrir outra loja do Quero Café, então
Antes tu perguntou, tu viaja muito e tal? Viajo, assim, um pouquinho, mas é porque a gente tá numa fase, eu sou muito nova, tenho 30 anos, então agora é o momento que nem tu falou, de juntar dinheiro, de investir, de eu tô até falando que seguir eu tô chegando aos 50, Exato, né? então a gente tá nesse momento da nossa vida e eu tenho certeza que é pra que daqui, quando eu tiver com 50, eu posso falar o que tu tá falando. Não, tu vai estar melhor do que eu, porque tu já tá mais organizada. Eu, nessa fase, eu não tinha uma organização, ainda não tinha uma experiência. E por isso que eu digo para as pessoas que hoje as pessoas têm muito mais acesso a poder fazer a coisa certa para chegar na idade e não sofrer tanto quanto sofreu. Por isso que quando eu falo que eu hoje faço um e-book, faço alguma coisa, que é para a pessoa ter o caminho do que eu queria ter há anos atrás para estar muito melhor do que eu estou hoje. Sim, exatamente. E tu falou uma coisa que agora, para nós encerrar aqui, eu quero que tu faça teu pronunciamento final. Mas tu falou uma coisa que eu venho brigando com Dona Jaque faz horas. Tu acabou de dizer dar tempo mais para tua filha, que tu é empreendedora com 30 anos, e eu tenho dito para Jaque, vamos criar um e-book, vamos fazer algo para botar ela, mãe de 4 filhos, gestora de 6 empresas e, como ela diz, mulher há 25 anos, que diz que não é fácil ser. Não, é um trabalho difícil também. Então, diz para ela, porra, essa tua experiência por tudo que tu passou, é isso que tu tem que trazer e mostrar para fazer as coisas. É verdade. Então, um convencimento dela para fazer um e-book nessa área, justamente para isso aí. Agora tu me linkou. Mas vamos lá, para nós encerrar então o nosso programa, eu te digo que deixar um presentinho do CFC Via Centro para ti. Muito e obrigada. te dizer que lá também tem convênio, tá? Para funcionários e para vocês, para tirar carteira, renovar. Que legal. Inclusive, eles podem parcelar. Funcionários meus que entram e precisam de carteira, a gente parcela direto. Fica descontado pela empresa e para ajudar o pessoal que legal. também. Então, Obrigada. tem convênio lá com o Rudimar. Para nós encerrar, então, as tuas palavras, até 1 minuto e meio no máximo, que é o que vai depois nas mídias sociais e na rede para nós. Uma mensagem tua para as pessoas. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para conhecer o Queiro Café em Santa Maria, que fica ali na Rua do Fórum, Alameda, Buenos Aires. O Queiro Café, ele veio para Santa Maria para trazer uma experiência diferente para as pessoas, porque a gente é um estabelecimento que está aberto para receber as pessoas a qualquer hora do dia e para qualquer momento. Então, a gente tem café, bar e restaurante, justamente porque a gente tem um cardápio extremamente variado. A gente tem mais de 500 pratos no nosso cardápio. Tem muitas opções, tanto de doces, salgados, e para que as pessoas possam vir a qualquer momento fazer uma reunião, um jantar de família, um almoço de negócios. A qualquer momento a gente vai poder atender as necessidades das pessoas. Então, a gente sempre está inovando, trazendo novidades para os clientes também, trazendo cardápios novos. Agora a gente está com o lançamento do cardápio de inverno, que é novidade, que tem muitos pratos deliciosos que não tem em outro lugar na cidade. E inclusive eu trouxe aqui para ti 2 docinhos para tu poder provar, que são lançamentos do café. Hoje eu vou te marcar a hora que eu estiver na beira do meu fogo lá provando teu docinho. Maravilhoso. E é justamente porque a nossa ideia é ser um lugar para promover encontros. Esse é o nosso objetivo, para que a gente seja um lugar acolhedor, que as pessoas se sintam em casa para promover encontros das pessoas, independente de quais sejam. E para encerrar, mensagem para as mulheres. Empreendedora mulher para mulher. O que seria a mensagem? Eu acredito que as mulheres têm uma força muito grande. Essa coisa de ser mãe, de ter essa força que muitas vezes o homem acaba sendo pai também, mas é uma energia diferente. A mulher tem uma força e eu acredito que as mulheres às vezes tentam buscar uma vida de Instagram nas dificuldades do dia a dia, e isso não existe. A gente tem que encontrar felicidade e conforto no processo, nos momentos básicos do dia a dia, nas dificuldades do dia a dia. Então, saber viver a vida mais leve no dia a dia acaba levando a gente nos objetivos melhores do que pesar as dificuldades do dia a dia. Muito bom. Te agradeço, então, Raquel, a tua vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre muito bom conversar contigo, Rodrigo. Agradeço a todos que estão nos enxergando, vendo, ouvindo por plataformas, por mídia digital. E é isso aí. Mais um programa RaizCast encerra aqui com a minha velha frase. Fiquem com Deus.